Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. E como dizemos há 34 edições, O podcast que faz a retrocomputação acontecer. Opa, peraí, lembra errado. porque velho é seu PC, mané. Senhores, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, episódio número 34. E nós estamos aqui com casa cheia, agora no estúdio R, também conhecido como Recôndito do meu lar, na presença da gangue de sempre, da quadrilha que comete esse podcast. Então, esse que nos fala Ricardo Pinheiro. Olá, minha gente, eu sou o João Cláudio Fidelis. Em contrapartida, eu não sou o João Cláudio Fidelis, eu sou o Célio Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o César Cardoso. Oi pessoal, é aqui Giovanni Nunes. Então hoje nós vamos fazer um episódio que nós estamos usando para celebrar os 30 anos do mais mágico dos microcomputadores, o MSX. E é um episódio há muito tempo pedido, muitos pediram. Implorado quase. Mágico mesmo, porque o meu, determinada época lá de casa, sumiu, eu não sabia onde ele estava parado. Onde tinha parado, descobri que tinha sido meu irmão que tinha vendido. Então, senhores, sim, apesar de não estarmos no ano eleitoral, iremos cumprir mais uma promessa. Então, imagina na Copa. Imagina. Nós vamos falar finalmente da revista CPU. Para nos ajudar nessa tarefa, não tanto gloriosa, ou tão pouco inglória, nós temos alguns convidados presentes que vão participar com a gente. Então, Aqui é o Rogério Bellarmino, primeiro possível da Ian Soft, atualmente Tecnobytes. E eu sou o Ricardo da Tecnobytes. Então, com a presença de mais dois nossos convidados, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos falar hoje, falar a respeito de toda a história que nós sabemos a respeito da revista CPU. Nossos convidados devidamente foram tragados do limbo do Programa de Proteção à Testemunha Federal. Trazer aqui para falar aqui não do Fantástico, mas para falar aqui da coisa revelando as suas identidades e sem usar a voz de pato. Até porque a gente não sabe fazer no Audacity isso, né? Olha, eu até sei como fazer, mas isso fica tão escroto que eu prefiro não fazer. Ah, tá bom. Então, vamos contar algumas histórias interessantes, curiosas da época. Então, vamos começar então falando da revista CPU. Gente, vamos primeiro começar abrindo as nossas revistas, por favor. O problema é que as minhas todas foram sequestradas. Tem uma pilha das minhas encadenadas lá do outro lado da sala. Enfim, as minhas estão aqui, inclusive, tá aqui todo o meu pacote de revistas. Tá bonitinho, tô olhando pra ele, inclusive, nesse momento. Eu quero a de as amigas. É que eu tenho as minhas encadenadas em capa dura. Essa é de amigo? Morri grana, mas valeu a As pena. soltas. Só soltas. Todos agora preservados pra posteridade. Ou até o cupim chegar nelas. O que acontecer Exatamente. primeiro, claro. Claro. As minhas estão em formato digital aqui, baixada devidamente no datacassete para facilitar a vida. As minhas também, Giovanni, mas pra fazer o glamour eu digo que elas estão aqui empilhadas. Ah, você também tá empilhada, né? Um ícone em cima do outro aqui. Exatamente. Ricardo, contra cupim, use Cândida. Gente, esse não é um podcast de desculpabilização, Peraí, gente. Cândida? Que paulistência, você tá com a sanitária, ô? Pois é, cara. Ele chega, ele limpa o móvel com Cândida, os cupins nunca mais vão chegar perto das revistas. Sim, era Pois mais é, fácil. ó. Depois de passar água sanitária, você tacar um fósforozinho ali, vai ficar show. A sanitária não pega fogo. Gente, esse não é um podcast de água sanitária. Não é ácido hipoclorídrico, não pega fogo, sabe? Vamos falar então sobre a revista. Eu vou começar sobre a história. Acho que todos nós, quem ouviu o episódio que nós entrevistamos o Renato de Giovanni, ele contou a história da origem macabra da revista CPU.
Momento Bender. Bender no futuro. Quero que vocês lembrem, né? A história toda ele contou, acho que a gente não precisa relembrar. Quem não sabe, por favor, fazemos questão que você ouça o episódio número 23, aí em 3 partes, onde o Renato contou, entre essas outras, muitas outras histórias. E lembrar que existiram 2 publicações específicas sobre MSX no Brasil. A primeira, a qual já falamos no episódio 30. Não, episódio 29, desculpa, ficando desmemoriado, que foi a MSX Micro. Nós analisamos a MSX Micro da editora Aleph no final do ano de 2012. Sim. E a outra é a revista CPU. Eu tô com o número 1 da CPU aberto aqui, eu queria ler rapidamente o editorial assinado por Gonçalo Monteiro. E ele diz assim: através da revista CPU, uma publicação da Águia Informática, formulamos honrar a proposta na divulgação da informática. Os assuntos serão tratados da maneira mais profunda e técnica, sem abrir mão de uma linguagem que seja acessível a todos. Nosso objetivo é fazer com que todas as possibilidades da MSX sejam comentadas, a fim de que o usuário possa tirar o maior proveito desse equipamento. Com o lançamento da CPU, lançamos também no mercado também uma revista que irá divulgar projetos de hardware e software em conjunto. Serão projetos como cartão de coluna, interface RS232, etc. Desde lá, estamos você a participar, enviando nossas suas descobertas, programas, dicas, bem como sugestões e críticas. Com a relação aos artigos publicados, vamos que os autores assumirem o compromisso de responder todas as cartas que nos sejam enviadas. Portanto, em caso de dúvida, crítica ou sugestão, não deixe de nos escrever. Ela será bem recebida e você não ficará sem resposta. Quantas mentiras vocês contaram nessa leitura, hein? Não sei, tem quantos parágrafos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, eu já comecei com uma coisa bizarra aqui, muito bizarra, cara. Eu fui separar as revistas de Amiga aqui e descobri que tem 2 anos 1, número 10, com capas distintas, assuntos distintos. Cara, já começou mal. A parte sobre diagramação da CPU que nós vamos meter no pau, a gente fala mais tarde. Gente, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Exatamente. Diagramação da CPU, a rigor, seria quase um episódio em separado. Se a gente fosse um podcast de diagramação de revistas clássicas, eu acho que daria um episódio em separado. Mas vamos voltar então para falar da CPU número 1. Na realidade, apesar assim, a CPU, pelo que a gente entende na percepção do da revista, ela é espelho da microsistema. Não é à toa, né? Por conta da história do Gonçalo ter falado, como é que é fazer, né? Vocês ouvem lá, ele contando os podres, onde lá o Renato contou, e meio que segue o modelo, segue a receita da microsistemas, né? O modelo de colaboração de leitores, pessoas que estão da época que escreviam, código, e vários dos artigos de início são pessoas que a gente nunca mais ouviu falar. É sim, inclusive, apesar do foco dela em MSX, né, eu acho que até pelo editorial a gente percebe que a coisa ficou meio aberta para que quem quisesse postar alguma coisa de outras linhas poderia fazê-lo. Tanto que nas primeiras 6 edições, que começou lá em 88, né, ela se manteve com o nome de revista CPU. E ela só foi adotar o sufixo MSX, né, virou a CPU MSX a partir da edição número 7. Sim. Na verdade, na 16 que ela coloca na capa. É isso, número 16. Mas a partir ali da 7, que é um número meio cabalístico, no caso da CPU, é realmente uma edição importante, ela passa realmente a entrar de cabeça como uma revista de MSX. Ela assume isso. Eu tô folheando a revista e fico me perguntando assim, quantos desses autores de artigo aqui eram pseudônimos, né? É extremamente comum, né? Até hoje é muito comum o pessoal usar pseudônimos para se passar por outras pessoas, para parecer que tinha muita gente escrevendo, né? O Divino Leitão, no episódio 32, como vocês ouviram, ele contou muito sobre que ele escreveu pra gente mais da metade da jogos de computador. Ele botou a família inteira como dona da... E uma outra curiosidade, a coisa que já percebemos seria esse primeiro período da PU, primeiras 6 edições, é que algo já começa a ficar aparente, né? Que é a periodicidade começa já a ficar falha. Ela começa a colocar o mês e o ano que ela é publicada e de repente o troço começa a sumir e você percebe que o número 7 já tá lá no final de 89 e se passaram 6 edições. Se você observar, por exemplo, no editorial da CPU 6, ele fala no mês de dezembro, o Gonçalo, né? Tive a oportunidade de estar com o Soft House e verifiquei que ano de 89. Se você observar que a primeira CPU MSX saiu com data na revista de maio de 88, ela não conseguiu manter uma edição por mês. Ela não conseguiu manter a periodicidade mensal. Tanto é que lá na frente, todo mundo se lembra, você fazia a assinatura da CPU não por um ano, mas por 12 edições. Eu, inclusive. Porque, né,
era, da época, vão se lembrar do Jô Soares 11h30, que nunca entrava 11h30. E aí lá pras tantas, o Jô Soares, né, chutou o pau da barca e disse que 11h30 era o espírito do programa, já que podia entrar 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, dependendo da hora que o Silvio Santos deixasse entrar. Mas que de acordo com os moradores do Acre, o Jô Soares 11h30 sempre começava 11h30. Enfim. Mas isso é uma outra história. É uma história de fuso horário, né? Eu tava olhando agora algumas edições, algumas das primeiras CPUs, né? Eu comecei a comprar CPU só a partir do número 8. Depois eu tive esforço para comprar as anteriores para poder completar a coleção. Mas na número 2 tem um artigo do professor Pedro Luiz Biasi, então pelo menos é uma pessoa que a gente sabe que não era fake. Pseudônimo? Não era pseudônimo, né? A partir do número 3 já some a data e some o editorial. Aí tem a propaganda, inclusive, do pessoal dos Fuçadores Clube, a gente falar de clubes vai citar eles, alguns outros começam a variar, alguns estão falando Pedro Gama, da Gama Soft, a lendária Gama Soft de 3 linhas. Inclusive uma coisa que eu tava começando a reparar entre os que escreviam regularmente, né? Era Pedro Gama, era o cara de Santa Catarina, de uma soft house de Santa Catarina, ou seja, era uma revista em que os colaboradores habituais eram proprietários de soft house, além de anunciantes, né? Existia, assim, o início da CPU, a CPU era uma impressão que eu pelo menos tinha, e algumas pessoas também tinham, de que era muito mais uma revista das soft houses. O cara colocava, ao mesmo tempo que ele anunciava, ele colaborava com uma matéria. E aí é interessante que, se você observar, já me antecipando, a Nemesis, por exemplo, talvez uma das soft houses seminais domésticas no Brasil, ela só vai aparecer lá no número 10. Embora, em termos de propaganda, a primeira propaganda da Nemesis que eu consegui coletar é na CPU MSI 5, na CPU 5, aliás. Que eles começam a fazer a propaganda na segunda capa, que é a parte de trás da capa da revista, né? Sim, Joe Kowalski. Fala de Joe Kowalski. E ela ficou lá durante um bom tempo com essa capa, né? A Nemesis praticamente, depois, e aí, de novo antecipando, a Nemesis, ela anuncia em todas as CPUs até o final dela, com a exceção da número 23. A número 23, que foi quem ocupa a segunda capa, passa a ser a CVS, fica achando. Agora uma coisa curiosa, CPU número 4, página número 7, um artigo sobre inteligência artificial em Pascal. Uma coisa interessante que eles publicaram, tal de material, a partir do número 3 começaram a falar em Pascal, que era interessante para quem não tinha saco, não tinha parafuso solto a menos para programar em Assembly, mas estava de saco cheio de programar em Basic. E aí eu peguei, né, uma coisa interessante. Aí eu vou olhar e, se vocês abrirem na CPU número 4, página número 7, tá espelhada a listagem. Você tem que colocar num espelho para poder ler. Sensacional. Não, isso não foi a única. Não, está mais do que espelhado, tá espelhado e invertido. Pois é, tá espelhado e invertido. Você, além de um espelho, você teria que jogar, fazer alguma coisa pra fazer um hot. E, enfim, ia dar uma trabalheira tão grande que o cara já desistiu de digitar. Sim, o cara botou o fotolito ao contrário aqui. E pelo que eu tô vendo, eles cagaram e andaram, não tem nem mais rata. Ô João, é rata porque o código tá aqui, ó. Você que não é inteligente o suficiente pra digitar. Código da Vinci. É uma coisa que a CPU carregou o tempo inteiro, né? Não havia uma edição da CPU que não houvesse algum erro visível. Seja de ou erraram o fotolito ou esqueceram de colocar listagem ou alguma coisa do gênero. E aí, acho que o primeiro grande detalhe, antes do leitor perguntar, eu fiz aqui um data mining de algumas coisas da CPU que vocês não vão saber. E nós não entregamos nossas fontes. Acho que a primeira coisa é a seguinte: os 3 primeiros números a gente não sabia qual era a gráfica, eles não disseram. Os 4 primeiros números vinham ali com 30, 40 páginas. Aí dá um salto na número 5 para 60. Ela começa a engordar, né? Ela começa a engordar. Já falando, a Nemesis, por exemplo, começa a fazer propaganda no número 5. A Gradiente faz também no número 5, número 6. Última folha, né? Isso. Última página. Na última capa. Né? Isso coincidiu, acho que com a época do relançamento da Expert, na época da Expert Plus, né? Não, ainda não. Ainda não. 88, isso. Eles já estavam reposicionando a marca Expert no mercado para poder recolocar o Plus. 88 seria já a revisão .1, né? Já é um ponto 1. 86? Não, mas rapidinho, mas plenamente só em 87, eu acho, que a gente começou a vender o 1.1 que nós conhecemos. Sem o TA1, com tudo bonitinho, sem fazer alteração na ROM e tudo mais. Gente, justiça seja feita. Na CPU número 5, páginas 18 e 19, tá o artigo que saiu com aquele erro, tá ele agora com a listagem impressa na forma certinha.
TV errata. Embora eles não falem em nenhum momento que houve errata, nós erramos na impressão, nenhum momento. Ou seja, Eles simplesmente recolocaram o artigo. sim, tem um interpretador de expressões. Pô, esse interpretador de expressões eu não tinha visto na época, isso era legal. Quem quisesse trabalhar com gráficos, tudo. Eu acabei tendo que fazer um negócio desse na faculdade. Caramba, conectividade de MSX-PC e mainframe. Sim. Caramba, estimulador, um multiplexador, regitar. Já entra Nemesis de sola, né? 3 páginas de anúncio da Nemesis. É claro, já tinham inventado o PageMaker para poder fazer anúncio na revista. Exatamente, já era feito em PageMaker. Aliás, falar em anúncio, PageMaker, exatamente. Ô João, falar em anúncio, agora, no momento que você estava esperando para falar, da diagramação desses 6 primeiros números da CPU. Antes da diagramação, só te fazer uma pergunta a você que fez essa datamine. JL Fonseca não seria o Júlio Fonseca? Lemos Fonseca? Exatamente. Que era da Polisoft? Pode Também ser. não sei. É o tipo da coisa que você tem que entrar na MSXBRL e perguntar, Júlio, era você? Vai olhar pra gente e vai olhar pra gente e dizer, pô, cara, era eu. Ou não. Mas não espalha, não. Não espalha não. Então, Júlio, se for você, se manifeste. Se não for você, se manifeste também. Assim, pode até ser. Como os colaboradores não colocavam um mini currículo no final do artigo, podia ser qualquer coisa. Sim. Então, assim, já entramos na era de ouro da CPU a partir do número Mas 7. é o número 6 agora. 6, 7. Tá bom. A partir do número 6, você repara, eles mudaram de endereço, continuaram em Copacabana. Lista de colaboradores continuou, os irmãos Elias apareceram, Sérgio Gui Pinheiro Elias e Paulo Roberto Pinheiro Elias. Esses chegaram a publicar livros na época, não eram fakes. Ricardo, acho que a primeira coisa é a seguinte: some, por exemplo, alguns colaboradores que estavam o tempo todo na revista, tipo Antônio Chalders, que eu nunca soube quem era. Sim, eles somem, é verdade. Número 6 é a última aparição dele. Aparecem os irmãos Sérgio Gai e o Paulo Roberto. Uma das coisas que me interessou pela CPU foi nesse número, a primeira vez que eu vi, quando eu tive contato com a matéria deles do Elite. E isso foi uma coisa que me fez interessar pela CPU e eu confesso, assim. Na época, a gente já falou do Elite há um tempo atrás, no episódio 16, todo mundo babou pelo Elite, vocês lembram muito bem. Sim. Né? Todo mundo jogou Elite e a maior parte aqui colaborou com o Elite Dangerous. Então, eu lembro que eu li essa matéria, eu tirei xerox com essa matéria no colégio e eu falei, caraca, eu quero jogar Elite. Isso me ajudou bastante. Foi uma das coisas que me fez interessar pela CPU. Ricardo, posso fazer uma outra confissão? Somos 2. Olha, coisa feia ficar tirando xerox da revista, hein? Não, não, por acaso eu comprei essa revista. Essa aí foi O meu primeiro contato com a Elite foi com a CPU 6. engraçado. Eu acredito que na época eu também comecei a comprar pela CPU 6. Eu me lembro dessa matéria do Elite também. Eu comecei pela 8. Eu tô vendo assim, uma coisa que eu achava legal da CPU, ela trazia dicas de vida infinita no final. Isso eu achava legal, por mais que tinha todos os problemas que a gente falou da diagramação, de questões sobre a revista, ela me aproximava a mim como jogador. Ricardo, a CPU, antes da MSX Micro morrer, eu era leitor ocasional, ou seja, eu comprava os números saltados com o que tinha na capa que me interessava. Eu li escrito Elite, fui nessa. Né? Exatamente. Mas quando depois que a CPU MSX morreu, O MSX Micro. O MSX Micro morreu, aí eu comecei a comprar religiosamente a CPU, porque era que sobrou, né? Tô vendo retorno aqui, Júlio Veloso, começou a escrever no número 7, por aí vai. Do Júlio BKP Dose e companhia. Isso, o Júlio Veloso. Aliás, não só o Júlio Veloso e o Sérgio Doric Calheiros. Sim. E aí eu acho que o Sérgio Doric Calheiros traz um impacto muito maior. A gente vai conversar sobre isso lá na frente. Sim, 2 projetos muito importantes que a CPU desenvolveu. Mas eu vou lançar uma pergunta que eu vou lançar agora pra gente responder lá na frente. Seria o Sérgio Doric Calheiros o equivalente pra CPU MSX do que o próprio Renato De Giovanni foi na Microsistemas? E indiretamente o Piazza. Vou deixar essa pergunta no ar pra gente conversar sobre isso lá na frente. Quando a gente vai chegar lá na frente, vamos ver se a gente chega a essa conclusão. Vamos entrar na era de ouro. Números estamos, vamos lá. Era de ouro. 7, lançamento do Fast Copy, essa a gente comentou. Eu já contei pra vocês que eu conheci o cara que quebrou a produção do Fast Copy primeiro. O cara comprou 5 cópias do Fast Copy, quebrou e depois ele passou cópia pra todo mundo no colégio. Provavelmente o meu era cópia da cópia
desse aí. Ele fazia coisa pra Knight Software. Ah, tá explicado. Juro que não fui eu. Não. Juro que não fui eu. Juro que não fui Você eu. não estudou comigo no segundo grau. Ah, não, tá. Então, assim, aí entramos na era de ouro da CPU, né? A partir do número 8, a 7, 8, vamos até o número... Só uma pausa aí. Já na CPU 7 começa o projeto MSX Debug, né? Sim. Só pra... A partir do número 8, você já vê que a forma de impressão lá, eles já começaram a tomar um pingo de cuidado, né? Já deixou de parecer que foi impressa na matricial, na LX810, e eles começaram a usar uma impressora, provavelmente uma impressora de 24 agulhas. Não, uma outra coisa aconteceu na 7, tô vendo aqui, é que eles pararam de usar 3 colunas de texto e passaram a usar só 2, que deixava o texto mais agradável de você ler. Mas eles voltaram na 8 a usar 3 colunas de texto. Eles ficam intercalando. É uma coisa meio aleatória. Na verdade, durante muito tempo, a diagramação da CPU MSX foi realmente um troço que parecia ser feito por sei lá, dados, alguma forma aleatória. Eu vou definir uma palavra de diagramação da CPU. Fanzine, exatamente. Na CPU, outra coisa, na CPU 8 é a primeira aparição do projeto Screen 4. Sim. Também do Sérgio Duric Calheiro, assim como o MSX Debug. Calheiros. E atenção, ouvinte, nada a ver com a Screen 4 do MSX2. ST4 em numerais romanos. E a primeira aparição de colunista de um sujeito que a gente um dia talvez vai conversar com ele tá morando em Nova Friburgo, Alberto Carter Mayer Filho, que depois foi pra Discovery, Hightech, e tem histórias aí pra contar. Muitas. Você tem. E foi uma aparição temporânea, diga-se de passagem, do Alberto Mayer. Só vai aparecer mais fortemente lá na frente. E aí, estamos indo até que a edição, né? Aliás, eu contar pro pessoal, né? Até esse momento, pra quem nunca viu uma CPU na frente, a capa dela era toda branca, CPU escrito em vermelho, ocupando o canto superior direito da página, uma imagem que tinha nada a ver com sabe-se lá o quê, e embaixo clip art. Clip art que aqueles caras pegavam ou cortavam da revista Amiga, Contigo, Manchete, Fotos e Fotos, e depois embaixo escrito os tópicos, né? A gente falou, por exemplo, da volta da Gradiente na época do Plus, e o Plus aparece a primeira vez aparece com fotos na CPU número 9. A CPU 9, logo na segunda capa, tá propaganda linda, eu tô sendo sarcástico, da Nemesis, que ela é em verde limão, azul, laranja, rosa e amarelo. Pode tornar coisa dos três. Essa propaganda também tá na número 8, você não viu. Nossa, essa propaganda tá muito tosca, cara. Não, essa é a propaganda do MSX PageMaker, até que ficou legal, né? O problema é que os caras colorizaram talvez com papel celofane na hora de gerar o fotolito. Aí pensou que até que jogaram a cor e tipo, gente, vamos jogar qualquer coisa aí e pronto. Pediram pro daltônico escolher as cores. Não, na verdade é que o cara diagramou isso aí no monitor CGA monocromático em 16 cores, né, cara? Você não entendeu. Então, eu falei que na realidade essa coloração aí parece até filme tipo colorizado por computador, entendeu? Ah, sim. Aqueles filmes preto e branco colorizados, né? Ainda bem que desistiram daquela ideia, diga-se. Não, nem precisa muito. Todo mundo tem na casa da avó tinha alguma foto antiga que o cara pintava a foto por cima. Cara, agora eu tô olhando, o Fernando Leibel refez o Trafalgar, colocou aqui na CPU. Trafalgar Plus, nossa, não lembrava. E o Fernando Leibel tá que ele era médico, né? Médico de software, o autor do Enigma dos Deuses, que a gente tinha comentado lá atrás. Pra Apple, né? Pra Apple, exatamente. Ele fez a informatização do CTI da Santa Casa, do Rio de Janeiro. Puxa, sensacional. Ainda nessa edição número 9 aqui, eles têm um artigo legal sobre o Down Patrol, o joguinho do submarino que, por incrível que pareça, se você pegasse um atlas, um mapa do Mediterrâneo, você conseguiria ver que ele era bastante realista nessa parte. Tem uma entrevista, a primeira entrevista com o professor Piazzi, não vou dizer a idade, né? O professor Luiz Piazzi, que fez ficar falando da idade dos outros, né? Em público, assim. Sim. E aí uma entrevista com ele, interessante, foi a primeira que teve, quando a CBU começou a tomar fama. O senhor Divino Leitão escreveu na revista, publicou um artigo sobre o MSX, aqui no número 9. E assim caminha a humanidade, né? O Divino Leitão aparece, inclusive, como consultor técnico no expediente do número 9. Eu acho que já bate na época quando ele começou, ele já tinha saído dos sistemas. O Giovanni, além do Down Patrol, tem uma matéria sobre a Abadia del Crime. Sim. Um jogo que deve ter gerado ira de muitos usuários que jogaram o jogo, aquelas nuances que o jogo tem, né? Sim, nem o nome correto
correto, né? É La Abadia, não a Abadia do Crime. La Abadia del Crime, exatamente, em espanhol. Pra quem não sabe, pra quem não foi daquela época, é uma adaptação não oficial do famoso romance O Nome da Rosa, que na época teve um filme com Sean Connery. O Humberto Eco. Vamos falar com sotaque real. Sean Connery. Exatamente. Sean Connery. Não, escocês. Escocês, muito bem. O senhor James Bond. O jogo, ele até era bem fiel, considerando que ele era um porte de Spectrum, ele é bem fiel ao filme. E o La Abadia del Crime é um dos jogos seminais da era de ouro do software espanhol. Sim. Ele é um sandbox sem ser sandbox, né? Você tem que seguir a regra do jogo, se não seguir a regra do jogo, você vai embora da baldia, expulso. É só uma pergunta, qual é a soft house original que fez? Foi a Opera Soft? Foi a Opera Soft. E daí vai tocando o barco e chega muito bem. Daí vai, quer dizer, voltando ao Divino, o Divino aparece como assessor técnico, acho que até a 15. Ele aparece no expediente como. Não, ele aparece na 10. Ele depois escreve, continua colaborando, mas 9 e 10 ele aparece como assessor técnico. Na 16 ele não tá mais. Na 16 ele não tá mais nem mandando artigos. Aliás, falar em 16. E a 16 já é, inclusive, né? A 16 é um ponto de inflexão na história da CPU. Ela muda completamente o modelo gráfico, capa, sai daquele modelo de capa branca com letreiro em vermelho em cima, uma imagem qualquer coisa, vamos falar um clip art copiado da Fatos e Fotos, e aí muda completamente. E ela passa a se chamar CPU MSX também. Ela se assume como CPU MSX e no número 15 ela bate o recorde de número de páginas. Ela vai a 88 páginas. Sim, ela era incrivelmente grossa, eu tinha essa edição. Eu tenho essas aqui. Foi nesse ponto que foi o ponto de inflexão da CPU. Sim, e foi a primeira que eu comprei. Olha, até que essa capa da Batman no número 10 é legalzinha. Falando sobre o jogo no número, ou seja, essa capa tem alguma coisa a ver. Marcelo Vale Franco, da Nemesis, já aparece no número 10. Hein? Entrevista com ele. Com o próprio. Com terno branco. O que convemos numa revista em preto e branco ficava uma lindeza. Exatamente. Devia escrever um artigo. Quase o Barão Samedi, né? Quase o Barão. Meu Deus. E agora aqui estamos na matéria da capa, né, que é o Batman. Aí, João, essa capinha aqui de Batman aqui tem cara de ser copiada de alguma revista inglesa, hein? Tá com cara assim, alguma revista de Spectrum que falou do jogo. Essa tosca aqui, o número 11, que é de um ano, né, que tem o bolinho da CPU. Quer saber se um ano era um ano mesmo, isso é que questão. Ou era mais. Até porque aquela coisa, né, o número 11 é de agosto de 89, o que dá 1 ano e 3 meses de lançamento. Então nós podemos notar outra constante na revista, que ela não era lá muito pontual de cenas boas. Não. Na verdade o ano pra ele. Um ano pra eles tinha 17 meses, né? Aliás, no número 11 tem um artigo do nosso entrevistado do episódio anterior, de 2 episódios atrás, no Leitão, Mercado MSX, os usuários nunca dizem nada, que é um texto em que ele desce a ripa no lançamento do Expert Plus. Qual a edição? O número 11. Já é 1900, isso é finalzinho de 89 quando saiu. Agosto de 89. E essa incrivelmente tem o mês na capa, o que é mais incrível. Eu tô dando uma olhada na entrevista do Renato Silva Oliveira, né? Ele fala algumas coisas e aí já começa a bandear falando, o amigo é mais barato do que o MSX2 Plus, tudo. Eu lembro que ele falou de uma máquina, já citando máquinas, ele citou por alto, mas um nome errado, o X68000 aqui nessa matéria. E aí vai uma outra pergunta. Sabendo que boa parte dos artigos de crítica ao Blues DD Plus vieram das páginas da CPU, até porque na época havia uma impressão de que a CPU era menos chapa branca do que a MSX Micro em relação a gradiente. Uma outra pergunta que eu vou lançar: será que boa parte da resistência que se criou à linha Plus veio a partir da CPU? Ou reverberando a partir desses? Posso acrescentar mais querosene e gasolina na fogueira? É nóis, hein? Opa, aí que é legal. Porque assim, como a maioria dos colunistas eram donos de soft house, um computador que em tese era incompatível com os programas que os caras vendiam, olha que desespero que era. Exatamente. Vamos elevar a categoria do Plus e do DD Plus malditos. Inclusive assim, esse negócio do Plus, DD Plus, eu lembro do cara que escreveu o Degrader do Amiga, que também é a mesma ocorrência, né, que aconteceu quando a Commodore lançou o 500 Plus. Ele falou assim, olha, eu queria esse programa porque os programadores são burros e não sabem programar direito. Sim. E depois o
Amiga 600 teve o mesmo coisa. Mas vamos falar de Amiga depois, lá pra Sim. Tá, CPU Amiga. Vamos continuar na MSX. Estamos em que número agora? A gente tá ali. Em algum momento até 15 a 16. É só uma observação. Vamos pular logo. Guardem essa. Ô, Ricardo, vamos guardar uma informação. A partir da número 13, a Discovery começa a anunciar na CPU. E mais uma coisa interessante que eu chamei. Na número 15. A partir do número 15, minha primeira empresa, que era a Nsoft, começou a colocar propaganda na CPU. E quando chegar no número 15, eu vou contar a história de como é que esse primeiro foi colocado. Então já pode contar, pronto. Então já conta aí, vamos falar do... A gente ainda tá voltando. Tá uma festa. Então vamos lá. Olha só. O referido gerente comercial, né? Não entendo, cara. Do nada surge o retorno dele. Eu fui até ele, querendo colocar em revista e também fazer o lançamento da empresa na revista, entendeu? Na época, houve uma feira de informática pequena no salão do Automóvel Clube, que fica ali na Rua do Passeio, onde ele fez uma pequena negociata comigo, que era uma coisa bem comum na CPU, entendeu? Você chegava lá, oferecia alguma coisa, você ganhava um anúncio, publicava alguma coisa, você aparecia na revista. E na época eu estava estudando eletrônica, eu estava no primeiro ano de eletrônica, Zé Neymar me propôs uma negociata. Disse que eu poderia figurar então nessa feira de informática e colocar o primeiro anúncio na CPU a partir do momento, se eu me lembro bem com isso, mas a figuração dentro da feira, desde que eu montasse um PC para ele, porque ele precisava desse PC na gráfica para imprimir a revista. Só que até isso montar um PC, se você pensar isso em 89, PC não existia no comércio brasileiro. A única coisa que existia no Brasil era a fonte, o gabinete e o monitor. O resto tudo era kit coreano. O que acontece? Ele veio me pedir que eu montasse um PC na gráfica e eu não tinha tanta prática assim porque não existia no Brasil. Meu professor de eletrônica, o Antônio, veio mostrar para mim o seguinte: olha, tem uma placa aí chamada Juco, aquela placa de XT que você botava em tubo e ela virava 30 MHz. Nossa! O que acontece? Simplesmente eu não tinha prática, só que eu era comercial, então eu convenci um colega meu de sala a faltar o trabalho e ir nessa gráfica para montar a máquina para ele. Só que tinha um pequeno problema, tinha que ser transportado o material para a gráfica em si, no caso eram as peças. Eu cheguei ali na Praça Tiradentes, fui numa loja onde eu achei uma coisa um tanto quanto estranha. Quando eu cheguei na loja tinha uma câmera no quarto andar. Eles perguntaram quem eu era, eu falei que era, estava vendo através do José Neymar, e eles, pelo visto, foram ligar para ele para confirmar se realmente eu estava entrando. Parecia que eu estava entrando, tipo assim, era alguma coisa tipo máfia russa. Ou eu entrava ou eles me degolavam ali na porta. Aí eu entrei e eles só me avisaram o seguinte: olha só, você aqui só vai levar a nota fiscal do gabinete, da fonte e do monitor. O resto a gente não sabe de nada. Eu falei, mas como assim? O resto é no ângulo. Eu falei, não, mas se vocês são uma empresa, você nunca esteve aqui. Então você entra no primeiro táxi, você não pega táxi de ponto. Você pega um táxi, estiver correndo pela rua, a gente vai abrir a mala, vamos marcar, você deu o sinal do táxi, a gente vai estar na portaria, vamos jogar tudo na mala do carro, você entra no táxi e vai. A gráfica se encontrava em Ramos. Transportei o material todo no final de tarde para lá, e no dia seguinte à noite convenci um amigo meu do colégio, do segundo ano de eletrônica, lá do Abel, colégio na qual eu estudei, eu fiz o curso técnico, a faltar o trabalho e ir montar. Ele foi, chegou às 8 da manhã na gráfica, ficou até às 10 tentando entrar na gráfica e ninguém foi avisado que o cara iria lá. Ele saiu de lá, não tinha celular, não deu tempo dele me xingar, né? Não existia celular na época. Não era uma coisa comum a todos nós, entendeu? E quando ele chegou à noite, ele falou: pô, Rogério, você me fez ir lá à toa, que não sei o que. Eu falei: tá, mas e aí? A nossa negociata não foi à frente por conta de que o cara não montou. Eu falei: o cara não montou porque não deixaram ele entrar. Eu vou participar da feira assim mesmo. Então eu fiz o lançamento em outubro, soft no salão de informática que tem, onde depois a empresa mesmo começou a trabalhar a partir do dia 8 de dezembro de 1989 em Nova Iguaçu, na primeira software house de Nova Iguaçu, especializada em MSX na época. E a empresa que fez a energia elétrica ser levada até Nova Iguaçu. Vai, pode bater no Sander. É liberado. Já bateu. E detalhe, o Palhada realmente existiu. Palhada era um bairro de Nova Iguaçu, a qual morava o programador Marco A. Lima. Na CPU número 14, página número 6, tem o anúncio. A primeira software house Nova Iguaçu. Youngsoft Informática acaba de iniciar suas atividades totalmente voltadas para o MSX Nova Iguaçu. Youngsoft começa a encontrar os programas periféricos de usuários venda
de revistas, concursos de jogos, brindes, etc. O endereço da Ubisoft é Travessa Almerinda, Lucas de Azeredo, 11, sala número 1211, Nova Sul, Rio de Janeiro. Bom, pra vocês entenderem a dificuldade que existia na época, a Telemar, ela não conseguia atender a todo mundo. Então você tinha empresas especializadas em locação de linha telefônica. Tem gente hoje que nunca ouviu falar disso. Central dos telefones da época. Custava um salário mínimo a locação de uma linha. Então, como tinha bom entrosamento com a síndica do prédio, nós tínhamos uma extensão da síndica do meu prédio. Olha só, nosso número, você ligava, atendia uma secretária que perguntava, pois não, para onde que você quer falar, se fosse com um prédio ok, se fosse para a Ubisoft, batia 2 vezes na linha, escutava no 12º andar e atendíamos o telefone. Na vista da precariedade que existia da linha telefônica na época. Aí, detalhe, o nosso telefone era o telefone da época do Getúlio, era um telefone preto, que na realidade eu não posso dizer que é uma arma branca, porque ele era preto. Se tacasse o fone, matava. Uma coisa que o Rogério falou, citou José Edemar, vai levar. José Edemar Nascimento, ele já aparece a partir do número, pelo menos não, a partir do número 14, como diretor administrativo da área informática. E a figura que nós vamos falar, e vamos voltar a esse nome algumas vezes. Na verdade, o José Edemar, ele aparece, acho que antes. Ele apareceu como diretor comercial. Sim, exatamente. Ele era o comercial. Ele que vendia os anúncios, ele que negociava com a Soft House, que no caso foi o que aconteceu. No diretor administrativo já na 11, tem que ver qual era o... Deixa eu escanear aqui rapidamente. Não, sempre administrativo. Ele só toma o lugar do Gonçalo, eu acho que a partir do número... Não, vamos chegar lá. Sim, por enquanto o Gonçalo ainda edita, tipo, bate os canteios, passa o bicho bacana na área informática. Não era nem Bônus Rio ainda. Era águia ainda. Mas detalhe, tem uma outra parceria, no caso foi uma parceria que nós fizemos, porque nós tínhamos a Soft House na Baixada, só que a gente não tinha representação de ninguém. Então o Zé Idemar fez um acordo comigo. Se encontraria comigo em São Paulo, na casa dos meus tios, eu pedi pra jantar, e o que ele fez? Ele pegou uns 20 cartões, aí colocou o nome dele, dizendo o seguinte, olha, é como se fosse o meu cartão de visita, era o cartão da Águia. E eu ia me apresentando em todas as software houses de São Paulo para procurar representação. Sendo que na época eu tinha 16 anos. Então eu tive que ir no juizado de menores, pegar autorização para poder viajar, porque apesar de ter 2 metros de altura já com essa idade, eu não tinha idade. Então minha mãe teve que ir comigo, teve que ir comigo no juizado de menores para pedir autorização. Então eu me muni de tudo que eu tinha de produtos, né? No caso era o Top Secret, era o Palhada, e queria buscar representação. Eu queria vender nossos produtos em São Paulo e trazer os produtos lá para cá. Depois da terceira loja, já virou uma piada. E quando eu chegava, você que é o menino de Nova Iguaçu? Como assim? Não, porque as pessoas já andaram se falando aqui que tem um garoto de Nova Iguaçu que tem uma loja e tá querendo representação. E aí eu falei que era o quarto que eu ia realmente comprovar e eu tô vendo que é sério. Dali por diante as pessoas pararam de rir e começaram a ver que na realidade eu realmente queria representação. E aí eu comecei meus contatos comerciais da Ubisoft em São Paulo. Eu tive representação da MSX Soft, que no caso o nosso grande amigo, já acho que até falecido, Nasce, não quis me dar, de Vila Isabel. Aí eu fui. É falecido já. Então, e aí eu fui na representação que eles tinham lá nos Teles, com o Sérgio, que tinha um shoppingzinho de informática, tinha um shoppingzinho de jeans, e ele tinha uma loja de informática lá, era representante. O Nasser não reconhecia que era representante. Era Inforteles? Inforteles, exatamente. E procurei a representação dele, não daí eu comecei a vender tudo que o Nasser não queria me vender, ele comprava do Nasser e vendia pra mim. Colocava 1 ou 2% só em cima e o resto do lucro era meu, entendeu? Então o Nasser ele ficava revoltado, porque como é que você está vendendo se eu não estou passando? Eu falei, pra vida tem um jeito. Só uma coisa, eu voltar rapidamente na CPU número 13, o João alertou sobre uma coisa que ele queria comentar. Comentar as coisas da CPU estranhas que o pessoal da MSX já começaram na 13. Tem um capa de matéria paga da Dynacon com o primeiro clone de Nintendinho, de NES, né, do mercado, que foi o Dynavision 2. Inclusive ele usa os Dynastics, a terceira versão, né, a primeira foi de Atari, a segunda foi pro Hot Beat, pra Epcon, e agora a terceira versão que foi pro NES. Nessa mesma edição, começa a aparecer umas coisas curiosas, são de notícias, começa a aparecer notícias que não tem nada a ver com esse tipo, lançamento do Guia de Ventura Básico 2.0. Ironicamente, meu pai comprou esse Jesus, né? Lançamento de software, coisa para spec. Acho que estamos encher espaço, né? Toy Games na Liberdade, São Paulo. Um estabilizador para fax, telex, caramba, acho que o estabilizador tá ligado aos meus livros, meus MSX, é igualzinho esse estabilizador. Jesus amado. Não, acho que o pessoal da Data e por aí vai, né? Então, mostrando pro leitor da CPU, a coisa não começou lá no caderno de Amiga, não. Foi gradualmente bem antes. Porque a gente tá falando aqui de 1990.
1989 ainda. E vale lembrar na CPU número 13, aquele sujeito que todo mundo queria mandar matar na MSX, entrevista com Oscar Júlio Bird. Outra informação que vamos guardar, o José Idemar entra como diretor administrativo na 9 e ele vira comercial na 14. Plano de cargos da CPU. Né? Plano de cargos da Águia Informática, né? Aliás, essa história aí, Ricardo, por que pro nosso ouvinte que não viveu essa época, por que o pessoal queria matar ele? E com relação ao Oscar Júlio Bird, a gente precisa falar porque as pessoas odiavam o Oscar Júlio Bird. Tem que falar? Vamos falar, né? Algumas pessoas odeiam hoje o Oscar Júlio Bird, né? Não na época. Abraço, Mikachan. Então, assim, o Bird foi muito mal visto, muita gente, por conta que, como ele era da parte do marketing da Gradiente, tudo que foi empatado em termos de MSX no Brasil, a culpa recaía sobre ele, né? Desde a interface de drive, dos drives que eles apresentaram apenas em protótipo, até o MSX 2.0 e lançamento do Plus, que é um Expert 1.1 requentado. Sim. Toda a história foi lá e caiu sobre ele. Tem outras histórias, né? O Ademir Cachorro fala de questão da representação e falou: não, você não interfere em nada pra gente, você não. É uma gota d'água no balde. O Oscar Júlio Bird ainda hoje trabalha nessa área, né? Só que hoje ele é gerente ou presidente de alguma coisa da Microsoft Brasil, né? Vamos seguindo aí, estamos na. Vamos pro Control Nunca Mais? Isso aí. Vamos seguindo. A partir da 16 a CPU dá uma mudança visual, né? Capa já muda, tamanho ela já passa a passar uma época, o número de páginas já vai para perto de. Girando em torno das 80 páginas. Sim. Que pra garotada da época, a pessoa estava extremamente interessado, né? Pô, era programa, era código, era mensagem, coisa de MSX, por mais que ela saia com uma periodicidade completamente errática, né? Eu tô vendo aqui uma correção que eu fiz numa data que estava aqui, no artigo do Dumbusters, página 78, tá número 14, eu acho. Eles escreveram 32 e na verdade é 43. Na verdade era 43, eu corrigi isso. No número 15, que já tinha sido marcado na época que entramos no Cruzeiro, isso aí já marca a época do ano Collor. Ricardo, vamos acelerar pra edição 20? Pro Control Nunca Mais? Porque eu acho que o Control Nunca Mais é talvez o menos importante da edição. Eu acho que a edição 20, ela marca fim de uma era, primeiro porque é a última edição em que o Gonçalo é o editor. Ele sai da Águia, deve ter vendido, acho que vendeu pro Zé Idemar, né? Passou o espólio, né? Passou o espólio. O Zé Idemar passou a ser o diretor executivo na 21, e na 21 o editor é o Sérgio Duri Calheiros. Sendo que a 21 é a revista que aquela que deixou todo mundo mais assombrado. Mas vamos falar dela na frente. Na 20 ainda. Segundo, da 20, ele fala, no editorial, ele fala de um projeto gráfico que tinha começado naquela edição. Realmente, se você for observar, a revista segue mais ou menos um projeto gráfico fechado até a 26, 27, até 26 na verdade, né? Tipo, ela tem um projeto gráfico ali, ela tem uma cara, talvez pela primeira vez, a CPU tem uma cara constante por várias edições. Enfim, e na 20, na verdade, além disso, se a gente for observar, na 20 é a primeira edição que os irmãos Elias deixam de colaborar com a revista, tanto o Sérgio como o Paulo não colaboram mais. A partir da 20, o Júlio Veloso, que vinha constante, passa a ser eventual, daí ele vai até o 33 eventual, depois ele realmente desaparece. Temos o lançamento do Guia do Programador MSI, do Eduardo Barbosa. E na 21 nós temos, além da questão do Turbo R, temos o anúncio daquele que foi o primeiro jogo nacional de ação para MSX. Aê! E surge a lenda do Doraxi. É o seguinte, também tem uma coisa na 21. A 21, se todo mundo fala a memória, é a primeira edição. A 21 é a última edição editada pela Águia Informática. Não, e é a primeira edição em 1991. Sim, eu lembro quando eu comprei essa revista, tava voltando da faculdade. O nome do jogo é Godzilla mesmo? Ou tá errado? Página 20 da edição 21. Eu acho que tá errado. E logo em seguida, vocês têm que ver também a criação da... Já começa as pequenas modificações, né? Aquele povo ético do MISC passa a se chamar Game Club e começa a fazer locação de cartuchos também, né? Como é que é povo ético? Super ético do MISC. Só melhora. Então, 20 e 21 são edições de transição. Sim. Houve a mudança da razão social da editora, houve a mudança do dono, né, passou a ser o Zé Idemar, houve a mudança do editor, que passou a ser o Sérgio, houve uma mudança visível nos colaboradores,
22. E se não me falha a memória, inclusive, do 20 para 21, a CPU teve um longo hiato. Foi. Teve sim. Foi muito tempo sem entre a 20 e a 21. Teve um delay, né, entre as edições. Teve um troço que não acabava nunca. Na 21 acabou nesse projeto Nesses Debug também. E sim, só para terminar assim, o que a gente falou rapidamente, foi a primeira reportagem a falar do lançamento do Turbo R no Japão. Foi. Página 22, que era do Carly Lizamit, que, se não me engano, depois alguém me corrige na edição se eu estiver errado, ele era da Digimer, daquela software house de Manaus. A Digimer não era de Manaus, mas ele era de uma software house de Manaus, sim. Eu lembro disso. A Digimer não. A Dataset. Dataset. Ele era da Dataset, A verdade. Digimer era de Porto Alegre. Isso. Foi um mistério. Atenção que na página 46 dessa mesma edição, descobri o nome da Software House, o qual eu já comentei uma vez sobre a feira de informática que fizeram no Hotel Nacional, com presença do Carchano e do famoso adaptador de PC Engine, o nome é MSX Shop, e ela ficava na rua Lucídio Lago, no Meyer. No Meyer? Eles eram um dos poucos representantes da CBS no Rio. Tanto é que eu comprei minha Mega RAM da CBS lá. Gente, vamos chegar agora para a quebra de paradigma? Ou vocês querem falar mais um pouco da TE26? Não, assim, outro detalhe, até 26 tem uma estabilidade até na própria edição, quer dizer, a gráfica. Em termos de propaganda, a Gradiente voltou até a 23, depois a Gradiente não fez mais propaganda. Na 23, foi a 22, foi a primeira propaganda da CVS, que foi quando eles pegaram pela primeira vez a segunda capa, que era onde já estava a propaganda da Nemesis. Da Nemesis e aí na Nemesis, 23, da Ectron e outras empresas. E aí na 23 foi a primeira propaganda high-tech. Foi o racha da Discovery, não um grupo. Sim. Exatamente. Tem a Discovery fazendo propaganda também. E a high-tech aparece na página. Eu não lembro se foi de página inteira. Não, eu acho que a high-tech ela anuncia primeiro uma tirinha. Não, a high-tech na 60. Página inteira. Só uma coisa, gente, vocês falaram, uma coisa que eu queria voltar rapidamente na edição 21, página 50, CPU Clube do Leitor. Adquire a sua camisa do Clube do Leitor, você não tem um cartão, faça logo sua assinatura da CPU. Olha, eu tenho o cartão até hoje, mas a camisa eu nunca recebi. E aí, Giovanni, você vai cobrar de quem a camisa que nunca vi? Pois é. Aliás, a partir da edição 24, eu me tornei assinante, para minha infelicidade. Eu juntei um dinheirinho e assinei por 12 edições. Desgraça. Eu assinei também, assinei por 12 edições, recebi 8 pro CC a CPU. Você recebeu o cheque sem fundo deles? Não, eu não recebi não. Depois eles me mandaram as revistas faltantes. Não, eu publiquei artigo e recebi cheque sem fundo. Depois eu vou contar essa história pra vocês. Gente, dessas daqui, eu acho que das 12, 8 eu recebi pelo correio, eu acho que umas 4 eu tive que ir lá buscar em Copacabana. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, foi o que aconteceu comigo. Foi que foi teu pai junto contigo? Foi uma delas, foi a que foi meu pai junto comigo. Isso aí. Ele foi com o Ferro? Isso aí. Nossa, foi na Knight, pô. Mas o Ferro não foi na outra empresa? Não, na Knight Software meu pai fez a mesma coisa. 2 vezes. Então, para várias, na verdade. Então, para resolver os problemas já era recorrente. Já era recorrente. Primeira foto TR na CPU número 23, página 30. Ricardo, Eu? CPU MSX 24, página 18. Atenção, página 18 da edição 24. Começou a briga. Página 18, a Bônus Rio coloca a página inteira pra avisar que ia lançar a CPU PC. Cara, isso foi em 91, eu acho que só em 92 que eles lançaram o número 0. Recebi o número 0 num evento lá na Faculdade de Estácio de Sá, ou agora Universidade de Estácio de Sá. Essa daí eu tô na página aí da Andali Software aí, ó. Tá de brinco. Sério, pode ver aí na Andali Software aí, no anúncio da Andali Software. Se não me engano é a 3ª ou 4ª página. Sander, você tá na CPU 24. Atenção para a piada pronta. Da Andali Software aí, ó. Só falta ser a página 24, né? Mas não é. É na página 6, é múltiplo. Página 6, então no rodapé dela, aí na Andali Software. A Andali Soft está lançando o programa péssimo de autoria de Alessandro e de Souza Goulart. Espera aí, vocês falaram CPU 24, que página? Eu tô tentando... Página 6. Página 6, News. Não tem. Página 6. Então use drogas, use MSX. Só Tem o News aí, ó, News. Sobe lá, você vai achar o Sander em cima das drogas. Ah, tá. Eu pensei que tinha uma foto dele. Não,
pelo amor de Deus, aí seria de exagero demais. Eu queria ver o Sander de mullet da época. Porra, eu nessa época utilizava polainas, cara. E em cima do Sander, quer dizer, enfim. Tem isso, ele usava polaina. Você não sabia que eu fazia balé não, cara? Meu Deus, o problema é antigo. É chuchu, né? Não, polaina é aquela meia pra aquecer os pés. Ó, gente, para aí, ó. Para com a piada um minuto. E em cima do Sander, realmente, e no bom sentido, é claro, temos o anúncio da Hightech e, assim, que também prova como... Ou seja, rolou a briga. Não, outra coisa, ô César. Tô vendo. Veja como tá grafado Hightech no título e no texto. Correção de texto pros fracos, gente. Revisão, o que é isso? Aham. Tô vendo a edição aqui, começa a ver aqui na edição número 24, Projeto Raro. Na verdade começou na edição número 23, né? Não, 22, capa. Projeto Raro versus Memory Maker. Esse é um problema. O Sérgio Duque Calheiros, ele usou as portas da Maper para plugar a interface que ele projetou. Aí rola, né? Muito bem. Sim. Ele usou as portas da Maper, que é P0AD4, se não me engano. Não, FE e FC. Falou a voz da experiência. Ó, Sabedoria. o artigo, no caso aqui, ele trata de como você resolveu o problema para jogar isso para outras portas. E pra quem tiver muito rapidamente, edição 23, página 10, o famoso artigo O Mito da Incompatibilidade de Slots Expandidos, em que o Luiz André Cavalcante explica uma das soluções pro, abre aspas, problema, fecha aspas, da linha Plus. Sim. E também, consequentemente, dos MS2 Plus e do Turbo R. Não, problema nenhum. Só a gente não sabia ler a porra da BIOS. Los brasileiros no suelen programar con el padrón. A gente não sabia como é que funcionava o padrão. Exatamente, a gente não sabia qual era o padrão. Tá bom. Como experts eram fora do padrão, na verdade, não era eles que eram fora do padrão, eram nós experts que eram fora do padrão. O CUT foi o micro mais padrão. Então vamos lá, passamos da 24, que foi o debut do Sander, o debut. Ô, gente, agora vamos ao seguinte, vamos chegar finalmente à CPU 27. Vamos fazer um estágio antes na CPU 25. Uma outra informação que vamos guardar, em que o Carlos Alberto Hester, ele começa a aparecer como consultor técnico da revista. Só vai lembrar, assim, um abraço ao Carlos Alberto Redsec. Eu entrei em contato com ele para a gravação do episódio, se ele tinha interesse em participar, mas ele disse que, infelizmente, por compromissos alheios à vontade dele, ele não poderia estar participando. Mas acho que ele não queria se comprometer, né? Na verdade, ele ia falar tanto podre que ele não queria se comprometer. Passado tanto tempo, acho que ele não tem medo de ser processado. Já pelas edições 20 e pouco, né, a gente já tem uma quantidade absurda de fornecedores que começam a anunciar também coisas de Amiga e até de PCXT na CPU MSX. Isso gera um desconforto entre os leitores, né, e reclamação mesmo, e culmina com a edição 27. Eu estava olhando agora na edição número 25, que vale ressaltar. Clube do Leitor anuncia venda de camisa, adesivos e bonés. Eu tenho esse boné até hoje. Não use drogas, use MSX? Não, I love MSX. E você? E o meu tá cheio de bota, eu acabei pendurando. Eu confesso que eu nunca tive coragem de botar esse boné na cabeça. E na conjuntura eu não colocaria, porque do jeito que ele tá com a cara ali meio amarelada, se botar na cabeça o cabelo cai. Eu acho que tá explicado a origem da calvície do Sander. Mas enfim, como até o Giovanni não recebeu a camisa... Sim, mas eu tenho a carteirinha. Carteirinha. É sério, eu tenho. Tá aqui na minha lista de documentos. Edição 27. Sabe quem aparece na 27 também? A edição polêmica. Sabe quem aparece na edição polêmica Mamilos da 27? E está como consultor de jogos? Na verdade, já apareceu antes. César Marchi? Mas na 27 ele vira consultor de jogos. Ele começa a aparecer na 25. Mas na 27 o nosso amigo Júlio Marchi passa a estar no expediente da revista. Enfim. Abraços ao Júlio aí, ó. Agora, e por que a 27 é mais polêmica que Mamilos? Olá a todos, bem-vindos à sessão de notícias de mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. E hoje, nesse episódio ao qual nós estamos homenageando o mais mágico dos microcomputadores, o MSX, estou eu aqui, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. E aqui, Giovanni. Então, nesse episódio, nós vamos ler as notícias que abalaram o mundo da retrocomputação nos últimos 15 dias. Tem um pouco mais de 15 dias, né? Acho que a gente pode dizer nos últimos 45 dias, ou alguma coisa em torno disso.
André. E nós começamos pela nossa tradicional sessão 2013 das efemérides. Sim, vamos começar vamos começar com o primeiro item da nossa sessão 2013 das efemérides. O mais óbvio dos itens, 30 anos do MSX, ora. Se vocês estiverem ouvindo, então no dia 27 de junho de 1983, foi a entrevista coletiva, começou dali o início do padrão, considerado como data de aniversário. Se você já passou por essa data, tá próximo, vá lá e abraça o seu ou os seus MSX e dê parabéns a eles. Agora eles são balzaquianos. Sim, se não, por favor, se tiver muitos MSX, faça rápido, senão você vai ter que voltar tudo de novo no aniversário de 31 anos, né? Entendeu, André? É, André. Mas fiquei imaginando a cena aqui. Mas tirando essa efeméride, temos outras. Sim, além dos 30 anos do MSX, temos também, vamos falar do outro balzaquiano, também temos os 30 anos do TRS-80 Model 100, a sensação das Olimpíadas de Los Angeles de 84. E o micro de uso por excelência dos jornalistas. O primeiro laptop, por assim dizer, usável a trabalho. Sim, sim. A PC World, inclusive, escolheu ele como um dos 10 mais importantes laptops de todos os tempos. O modo de operação padrão de um jornalista naquela época era ir lá no lugar onde a notícia estava acontecendo, digitar a matéria no modelo 100 dele, salvar um arquivinho de texto, ir para o telefone público, para a cabine telefônica mais próxima e se transformar no Superman. E ligar aquele modem de acoplador acústico e fazer o upload da matéria para o jornal. Era um nível de rapidez e eficiência assim nunca visto. O pessoal ficou maravilhado. A diferença do modelo padrão, que ele tinha que anotar num pedaço de papel, num papel de pão, num caderninho, tudo que ele tinha montado, chegar até a redação, passar aquilo a limpo. Se a redação fosse um pouco mais moderna, sentar no terminal e digitar no sisteminha que desenhava em tripa, para o pessoal poder fazer a revisão e tudo mais. Ou então passar limpo e levar para alguém datilografar ou passar para o sistema, né? Pensar assim, interessante do Model 100 é que ele operava com pilha, ele era uma máquina... Sim, ele funcionava com 4 pilhas e as pilhas duram. 4 pilhas alcalinas duram naquele bicho. É uma máquina assim interessantíssima, né? Pesava tipo um peso de 1,5 kg, pequeno, prático, já tinha modem embutido, as soluções já prontas, tudo que ele se propunha ali, pela proposta que ele tinha, era uma máquina assim fantástica, a ideia. Bill Gates, inclusive, dizia que era um dos computadores favoritos dele de todos os tempos. Não só porque ele escreveu parte do firmware, né? Diz a lenda / sabedoria convencional que o código do firmware do Model 100 foi o último código que o Bill Gates realmente programou. Ou seja, gente, Bill Gates está 30 anos sem digitar alguma coisa que preste no teclado. Será que ele não sabe fazer o Hello World? Acho que não, acho que ele não deve nem fazer um bubble sort ou coisa parecida. Além dos 30 anos do Model 100, podemos falar mais uma data redonda, 40 anos do protocolo Ethernet, mais conhecido como Rede com Fio, ou o tal cabinho azul da internet. Protocolo I3E 802.3, CSMA/CD, blá 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 blá, e vale lembrar que um dos caras que criou foi o fundador da Tricom, e que há alguns anos deixou de existir e foi absorvida por uma outra empresa tal de HP. Não o fundador, né? Ah, não, ele não. A Tricom foi fundada mais tarde, né? A invenção da Ethernet aconteceu na Xerox, no famoso Palo Alto, no bom sentido, e é mais uma das invenções feitas pela Xerox e que não beneficiaram a Xerox. Há várias coisas que eles inventaram e que eles não utilizaram. Até chegaram a montar em protótipo, só que acharam que aquilo não era interessante. Agora, sabe o que é o mais curioso? A data de lançamento do protocolo Ethernet é exatamente no mesmo dia que eu nasci, só que um ano antes. Olha, você é literalmente tão velho quanto o Ethernet. Não, quase tanto quanto. Eu não cheguei aos 40 ainda. Pirralho. Pirralho é boa. Tá bom, então agora indo para as datas quebradas, que eu tenho 28H anos, né? É o breakout, né? Breakout. Pra quem não é blackout pronunciado errado. É breakout. Jogo de paredão. Arkanoid. Aquilo que depois foi chamado de Arkanoid. Sim. Pra galera um pouco menos arcaica, é um Arkanoid com gráficos menos enfeitadinhos, retângulos com cores cheias, mas com exatamente a mesma premissa. Você tem uma barrinha lá embaixo que você move com um pedal, a bolinha pra você quebrar
quebrando todos os elementos do muro até passar de fase. A mesma coisa, só que mais... E aí ganharam um muro totalmente novo. Exatamente. Se você passa e bate na parede superior, ele fica mais rápido, tem os mesmos elementos. O Arkanoid realmente é um breakout melhorado. E se não fala a memória, invenção do Warnick, né? Sim, invenção do Woz. Ele fez isso diretamente no hardware, não foi programado. E tempos depois ele fez o hardware que coubesse fazer isso, que no caso é aquilo que nós chamamos de Apple II, né? Inclusive é uma curiosidade, né? Porque eles fizeram, o Jobs disse pra ele que ele tinha direito a $250, eu acho, que eles só tinham recebido $500. Na verdade, eles receberam um pouco mais de 5 mil pelo projeto. Quem fez tudo foi o Wozniak e só recebeu $250. Isso está relatado na biografia do Woz. Uma das coisas que, pra quem acha que Steve Jobs, alguns ainda tem a cara de pau de achar que ele era um santo, ele já começou passando rasteiro no sócio dele, isso há 37 anos atrás. Coisa feia. Passou rasteiro no melhor amigo, mas é da vida, né? Como disse até o Woz, eu perdoei ele. Eles ganharam bilhões depois, né, então? Eu cheguei a jogar um breakout em fliperama, em Petrópolis, num fliperama que ficava ali bem no meio da Rua do Imperador, em frente à Praça Dom Pedro, bem no surgimento dos famosos flippers da Taito, quando surgiram os pinballs com mais sofisticação eletrônica e também as máquinas de videogames. No Brasil isso aconteceu por volta de 1979, 1980. Sim, eu lembro das maquininhas de tubo preto e branco, né? Sim. Isso. Aos quais eu era muito pequeno, eu mal conseguia ver o que tinha lá, que eu não conseguia alcançar. Aquilo foi um espanto quando apareceu. Eu me lembro que eu levei um amigo meu do colégio que não conhecia, quando começaram a aparecer, ele olhou para uma máquina de Space Invaders e falou: caramba, tem um computador aí dentro. A palavra computador, sozinha, já trazia em si uma carga de luminosidade, né? Como diria Carl Sagan no Contato, que era uma coisa assim de você ouvir o Alsos Prats Zaratustra na sua cabeça. Não, sério, foi uma coisa assim impressionante. Esse amigo que ficou impressionado com o Space Invaders, ele se chama Ricardo, né? Por coincidência, e tão alto quanto Ricardo Pires. Atualmente ele está em Santa Catarina. Olá, Ricardo. Olá, eu não. Outro Ricardo. Fim do momento buco. Vamos voltar E para celebrar esse 37º aniversário, né, o pessoal do Google, que não devia ter muito o que fazer, mas estavam cheios de criatividade, fizeram um joguinho de breakout em JavaScript, ou HTML5, se quiser ser mais buzzword compliance, pegando os resultados da sua pesquisa e transformando ele num simpático jogo de paredão, ou de breakout. Depois daquele do Pac-Man, né, fizeram agora mais um com breakout. Sim, é parte do plano do Google em destruir a produtividade de todas as outras empresas na face da Terra. Sim, assim eles dominarem o mundo. Mas os chineses já não dominaram? Ainda não. Temos aí mais uma efeméride, né? 25 anos do YS, ou YS, chame como queiram. Série de jogos de RPG da Falcon. Da Falcon, YS, também é um outro nome para Xanadu, se não fala a memória. Ancient Wyss Vanish. É uma daquelas cidades mágicas, e no caso essa é a que fica no Tibete. Só para acrescentar uma coisa aqui do YS, do Informática, etc., do Globo, uma parte que eles citaram um pouco do lançamento do YS, no caso nas versões para Nintendo, se não fala a memória, daquela tela de abertura da menina com aqueles desenhos que parece ser uma asa, e como eu fiquei assustado com aquele nível de desenho. Inclusive acho que nível de detalhe porque a tela era da versão do MSX2, e era a versão de Nintendo. Sim. Isso assim mais ou menos 25 anos atrás, né? O YS tem 25 anos de lançamento, e isso no Globo deve ter perto de 20. Deve ser o YS, ou no caso, um pedaço dos jogos chegando do Japão, né? Sim. Vanished YS Homem, é o nome completo dele. O nosso elemento duvidoso, o Sander, ele tem uma cópia original. E a cópia, ele é sensacional. Ele vem com um manual, que na realidade é um livro com capa em couro. E uma coisa interessante é que o manual original do YS, ele tem da mesma forma pra você botar disco de 5 quartos e de 3,5. Aí vocês vão perguntar, ué, por quê? Que ele saiu naquela época pro EC98, pro FM7 e pro Sharp X1 um pouco depois e, é claro, pro MSX. Essas foram as primeiras 4 versões. E pra tudo que é micro e videogame japoneses ou não, até o PC AT também ganhou um port. No mercado norte-americano ele saiu. Saiu pra Amiga, né, João? Ou se eu não
saiu pra Amiga? Tô louco. Acho que foi Apple II GS. Saiu pra GS, com certeza. Eu joguei, o som é muito bom, o jogo é uma bosta. Os gráficos são horrorosos, o som ficou muito bonito. E saiu pra PC, no caso PCAT, com um monitor EGA. Acho que foi o que matou o jogo. Foi a primeira de muitas versões que saiu pra PC. Devem ter saído mais 5 ou 6 versões de PC. Inclusive o remake. Inclusive, eu ia falar, tava no PC, tava na versão 6, eu acho. Não, eu estou falando do YS. O primeiro jogo tem 5 ou 6 versões de PC, incluindo o remake, um remake de Blu-ray, um remake de CD. Inclusive, pessoal, YS e os jogos da Falcon estão saindo no Steam em inglês. Aproveitem essa oportunidade. Pra você que perdeu semanas jogando a versão em japonês sem saber o que estava acontecendo, essa é a sua oportunidade. Curioso é que a Falcon resolveu comemorar de uma maneira um tanto quanto inusitada. Fez uma capa para iPhone 5, 100 capas apenas, um lote numerado, com alguns símbolos do Easy gravado nas costas da capa. A altura vocês já terão visto, saiu no dia 21 de junho. Me parece que esse ano vai sair o YS7 pro PS Vita. Se não atrasar, sair esse ano pra comemorar os 25 anos da série. Olha aí, inteiramente grátis, eles vão também mandar uma chavinha TOS pra você poder abrir a capa e colocar seu iPhone 5. Lembrando que a série, apesar dela não ser tão conhecida aqui no Ocidente, até porque são poucas as versões traduzidas, ela é muito popular no Japão, conta com 2 animes, um para cada jogo, uma série de OAV, original Animation Video, ou seja, direto na época por VHS. Também foram relançados e remasterizados em DVD algum tempo atrás. João, então o YS tá pro mercado japonês, aquilo que antes foi o Ultima, mercado norte-americano, né? E o Final Fantasy hoje está globalmente. Olha, sobre essa comparação, é até uma comparação interessante. Apesar das duas terem evoluído muito diferente, porque o Ultima e o YS, eles têm uma coisa em comum, de ser aquele famoso jogo em que o herói faz tudo. O herói quase solitário, com um pouco de ajuda de NPCs, te ajudam bem pouquinho, mas você é o herói, você é o cavaleiro que você vai lá e resolve. Nesse ponto, as duas séries são bem parecidas. Outra coisa também que ele é parecido é o fato de serem séries bem antigas, seus respectivos continentes. O YS tá fazendo agora 25 anos. O Ultima, se não fala a memória, ele saiu no Apple II, o primeiro Ultima, lá não no final da década de 70, no começo de 80. Isso. Provavelmente o Ultima deve ter influenciado o pessoal da Falcon, porque eles saíram em máquinas japonesas também. Sim. Saiu MSX, um Ultima 4, né? Ultima 3, Ultima 2, que o Ultima 1, na verdade, foi em Basic, tá, gente? Lord Britain. Ele programou em Basic, primeira versão, e ele aprendeu a SEM pra fazer as outras. Tá vendo? Você é guerreiro. Esse é. Hoje ele tem dinheiro pra comprar um castelo. Apesar do cara ser norte-americano, ser do Texas, parece. Então, se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.